Purchase your tracks today. Bom dia, sou o Kevin. A gente está fazendo um trabalho de podcast sobre saúde mental. É um trabalho que foi passado pela professora Regina, aqui do Senai de Indaiatuba. E hoje a gente vai entrevistar a Graziele Rovesta, que ela é psicóloga de adolescentes. E vamos começar. Legal. Prazer, eu sou Graziele Rovesta, sou especialista em saúde mental da infância e adolescência, sou psicóloga clínica e também especialista em neurociência, comportamento e psicopatologia. Aí eu vim participar aqui com vocês desse podcast e estou aberta aí às dúvidas, né, dessa fase tão gostosa, né, fase tão boa. Gostosa e preocupante, né? Difícil de escolher as coisas. É uma fase cheia de novidade, na verdade, né? Sim. E nós vivemos em transição, mas essa fase, acho que acredito ser uma das fases que a gente percebe mais a transição, muito mais gritante, assim, né? Isso é. Pressão em casa, na conversa com os pais, é bem Sim, muita pressão. Sim. Ter que escolher o que a gente vai fazer pra vida e tudo mais. Sim. Eu acho que é um tema bem legal a gente trazer por ser um trabalho nosso do Senai. Acho que como tem todo mundo da mesma faixa etária, todo mundo está passando por isso, então é um assunto bem recente, assim, que está realmente no nosso cotidiano, então acho que é um assunto bem interessante a gente E o bacana vocês trazerem esse assunto, principalmente nesse mês, né? O mês de setembro é um mês de prevenção do suicídio e da saúde mental. Então, assim, ele é um mês que a gente usa muito para falar sobre isso, e ele é um tema que não se fala muito, e eu ouço muito em consultório, né, aquele estigma sobre saúde mental, né? Sim. E o que a gente percebe muito quando você pensa em psicólogo, quando você pensa em saúde mental, você já generaliza na questão de que tá doente, e nem sempre falar ou fazer terapia, né, ou buscar ajuda psicológica é porque você realmente está doente, né? Muitas vezes você quer uma orientação, você quer um trabalho de repente direcionado, né? Hoje, quando a gente pensa no adolescente, a gente trabalha também nesse direcionamento profissional, né? Não somente especificamente na saúde mental em si, mas ele engloba tudo um pouquinho dentro disso daí, né? Sim. E hoje, qual é assim, o que vocês percebem mais? Vocês são dois jovens, né? Vocês estão na casa de 19 a 20 anos, né? E pelo que eu entendi, esse é o primeiro trabalho que vocês estão trazendo especificamente, né, de saúde mental aqui no Senai. Sim, o primeiro. Sim. E o que vocês observam hoje, justamente sendo esses jovens que estão entrando nesse mercado de trabalho? Qual seria a dúvida que vocês têm, assim? Eu acho que a questão de se identificar, saber qual o caminho realmente seguir. Eu acho que é isso. Não sei você, mas eu percebo isso. Eu também acho. Um medo de fazer a escolha errada. De você escolher Legal. um norte e não ser o que você realmente quer. Legal você falar sobre isso. Porque assim, o que a gente orienta, né? O que eu oriento, pelo menos, quando eu trabalho diretamente com essa fase da adolescência, né? A fase que eu mais pego das dúvidas um pouquinho sobre carreira e sobre profissão, ela vai dos seus 16 anos até os seus 24, né? E hoje a gente sabe que a neurociência ela traz muito isso, né? Que o jovem hoje, né? Ele é diferente do jovem, por exemplo, de 20, 30 anos atrás, né? Por vários fatores. Um dos principais aí é a tecnologia, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Isso aqui é tecnologia, né? E essa acessibilidade da tecnologia, ela também traz, né, um momento mais rápido, uma coisa mais corrida. Só que o jovem, o indivíduo, de uma certa maneira, ele também evoluiu, mas ele ainda não deixa de ser constituído ali, naquele processo dele de interpretação. E na adolescência em si, ela vai hoje até os 24 anos, a gente entende isso, entre 24 e 25 anos. Né? Que esse é o processo desse fechamento, dessa identidade, dessa identificação. Tem muita gente que nem sabe dessa informação também, né? Verdade, porque assim, a maioria das pessoas acha que a adolescência está com 18 anos, acabou a adolescência e virou fase adulta. Sim. Só que aí que entra as dúvidas, né? É aí que você cai diretamente nesse mercado de trabalho, é aí que você, de repente, finalizei um curso profissionalizante, finalizei a escola, ensino médio, ou, né, no caso aqui, nem o Senai, né, que é um curso técnico. E aí você cai nesse mercado de trabalho e fala, putz, o que eu quero fazer da minha vida? O que eu vou fazer? Né? Uma dica muito legal, que eu sempre oriento para os meus pacientes, né, nessa fase, e eu oriento também, né, para quem me conhece, de estar identificando alguma coisa que você realmente goste, nessa idade que você está. Por exemplo, vocês hoje são alunos do curso de? Administração. Porém, o curso de administração é um curso muito amplo.
Na verdade, ele Sim. tem assim, ele abre um leque muito grande, né? E dentro da grade de vocês, do estudo de vocês, do ensino, do aprendizado, deve ter algo que vocês se identificam mais, né? Então, a dica que eu forneço sempre para os meus pacientes é buscar aquilo que vocês se identificam. Então, de repente, você gosta da área da comunicação, você gosta, por exemplo, da área audiovisual, você gosta, por exemplo, da área de design, né? Alguma coisa dentro desse aprendizado que traz para você aquilo que você pode se buscar como uma base de direcionamento, né? Não ter tanta autocobrança, porque, gente, você só tem aí, né? 24, 22, 20, 19, 18 anos, né? Então, assim, apesar de ter muita cobrança, mas não permitir que essa cobrança externa vire muito cobrança pessoal, né? E aí, quando você pensa, por exemplo, na sua carreira, você já tem algum direcionamento do que você quer fazer? Então, eu tenho muita vontade de seguir no comércio exterior, porque eu estou trabalhando lá na Kion, na área da logística, que não é exatamente o que eu quero, mas no comércio exterior é uma coisa que eu tenho muita vontade. Desde sempre meu pai já trabalhou com isso. Legal. E ele também me deu uma base muito boa de inglês já. Então, é uma área que eu gostei muito. Já procurei algumas coisas sobre. Veja como é interessante, você já se identificou com isso, né? E também um detalhe muito legal, né? Não ter essa autocobrança, desse padrão de idealização de que, poxa, então eu tenho que sair daqui agora, tenho que ter uma profissão específica. Não, vocês podem mudar de profissão mais para frente, né? Aproveite esse momento que vocês estão vivendo para poder realmente fazer aquilo da maneira que vocês querem fazer. Chegou daqui 5, 10 anos, não é a carreira, não é a profissão que vocês gostaram, gente, o mercado está aberto, né? Sim. Hoje você tem estudantes em faculdades acima de 40, 50 anos, né? Essa é uma facilidade da tecnologia dessa geração. Eu acho que nova, todo né? mundo tem que ter a mente aberta a isso, tipo, de não achar que eu me formei em tal carreira e eu vou seguir essa profissão o resto da vida. Eu acho que tipo, a gente vai evoluindo com o passar do tempo e nossa cabeça vai mudando e a gente pode mudar de profissão a qualquer momento. Nós nos conhecemos há 1 ano aproximadamente, Sim. né, Ingrid? Então, assim, nesse 1 ano, né, que nós conhecemos, que a gente teve a oportunidade de trabalhar juntas, né, de se conhecer, quanto que a gente não evolui, né? Então, assim, é 1 ano que em 1 ano, muita coisa acontece, muito aprendizado cai em cima, né, daquilo. E essa fase de vocês é uma fase de muita cobrança, principalmente cobrança externa, cobrança familiar, né? E você falou um negócio muito legal. Você falou assim que seu pai trabalha na área. Isso. Né? Meu pai trabalhou a vida inteira nessa área da logística, entrando pro comércio exterior. Ele sempre trabalhou na Marfrig, na Suco Rico, que é do Suco Xandô. Tem mais um que eu esqueci. Mas ele sempre seguiu essa área, então... E você já tinha pensado em pegar essa área quando você... Então, quando eu era menor, não tinha ideia, assim, não fazia muita questão disso. Mas ele conseguiu dar uma base de vida muito boa, uma infraestrutura muito boa pra mim e pro meu irmão. Então, é uma coisa que, eu olhei e falei, se ele conseguiu, eu sei que eu também consigo, então vou seguir por esse caminho. E aí também tem toda a questão do que é o comércio exterior, da logística, que eu me interessei, eu gostei. É uma coisa que eu comecei na logística lá na Kion e eu gostei muito. Então, é onde eu pretendo seguir, nessa área de comércio exterior, logística. Legal. E você sabe o que é interessante, né? Porque, assim, uma das coisas, a gente conversou um pouco quando eu cheguei aqui, e você me trouxe, eu até te fiz uma pergunta. Eu falei, como que funciona essa questão desse direcionamento do Senai em relação às empresas, às indústrias, né? E você me trouxe que eles fazem esse trabalho de estar direcionando vocês para essas empresas, né? E, de uma certa maneira, o que é bacana com isso? Que ele abre a visão de vocês encontrarem um mercado, né? Acho que é uma oportunidade muito boa para os jovens. Exatamente. De você ter uma outra visão, essa visão de rotina, né? E essa visão do trabalho, do mercado de trabalho, isso é excelente, né? Então, quer dizer que a gente vai ter, então, né, um profissional aí na área do comércio exterior. Se Deus quiser, sim. E você, Ingrid, já tem uma visão, assim, mais ou menos, do que você pretende fazer? Olha, pra te ser sincera, no momento eu tô bem perdida ainda. Já se passou várias coisas pela minha cabeça. Eu já quis fazer engenharia mecânica. Tipo, eu pensei em seguir ADM também, mas nada que eu, seja realmente apaixonada, que eu olho e falo, não, é isso aqui que eu quero. Legal. Por que eu tô perguntando isso? Porque, nós aqui, né, é claro que isso aqui vai ser compartilhado, depois vocês vão estar passando isso para mais jovens, né? E aí nós temos 2 páreos diferentes. Nós temos uma pessoa, né, que se identificou a uma área,
mesmo que de repente futuramente mude, mas de imediato é uma área que você está seguindo, e uma outra pessoa que está finalizando também no mesmo tempo, mas não sabe muito bem se é aquilo que quer fazer ou não. E o que é legal, né? É legal, primeiro, tá tendo essa diferença, isso é muito importante. Cada um de vocês, cada jovem, cada indivíduo é individual. A nossa interpretação é totalmente individual, né? Entendemos a vida de uma maneira diferente, né? Isso é muito legal, que não existe essa cobrança e nem essa necessidade de seguir padrão. Isso é muito legal. E aí a dica, né? E a orientação que eu sempre passo de vocês buscar alguma coisa que você se identifique. Né? Dentro desse curso que você fez, que é 1 ano e meio de duração? 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio, buscar aquilo que você, de repente, se identificou, aquilo que você mais gostou. Né? E um detalhe legal, tá, Ingrid? Isso vale para você e vale para os outros jovens depois que vão estar assistindo, né? E outros profissionais. Não se cobrar se você não tiver a resposta no final do ano. Tudo bem se você chegar, por exemplo, em novembro, dezembro, finalizar o curso e falar, olha, ainda não sei o que vou fazer. Por quê? Porque a dúvida é a melhor oportunidade que se tem para buscar coisas novas. Sim, é onde tipo deixa a gente curioso para ir um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Você falou a palavra-chave, a curiosidade. Então, assim, a dúvida, ela, assim, nós temos muito aquela coisa de... Nós temos muito aquela coisa da gente falar assim, olha, eu tenho que saber o que tenho que fazer agora, porque eu já estou com 19, 20 anos, eu tenho que saber. Gente, e a dúvida não é ruim. A dúvida vai te permitir, por exemplo, a ter curiosidade. De repente está na tua área e você fala, poxa, na minha área tem uma oportunidade em tal lugar, posso fazer tal coisa, encontrar nichos novos, né? Então, acho que isso é fantástico. E a dúvida, acho que a palavra correta é que a gente tem mania de achar que a dúvida é coisa ruim, né? Mas nem sempre é. Nem sempre acho que a dúvida, ela pode dar várias oportunidades, abrir várias portas. Nossa, hashtag coração, né? Adorei, né? Eu falo assim que essas são as respostas que a gente tem, né? A dúvida ela é muito importante. Assim como outros, né? Como outros pensamentos, sentimentos, emoções que passam dentro da gente. Isso é muito bom. Essa fase é muito boa, né? E quando vocês pensaram em fazer o podcast, veio algumas dúvidas para vocês? Alguns alunos chegaram a trazer alguma coisa que vocês queiram abordar também? Trouxeram. A gente tem aqui, que acho que um dos principais, assim, que a gente pode falar é como identificar, sabe? Como identificar que um jovem pode ter algum tipo de transtorno, um TDAH, uma depressão. Legal. Porque tem muita gente que às vezes tem e nem sonha. Nossa, fantástico, fantástico. Acho que esse é um dos maiores, acho que esse é o objetivo disso aqui, Sim. né? Desse mês, por exemplo, de setembro. Falar sobre saúde mental. Como que a gente identifica, por exemplo, quando alguma coisa não está legal na saúde mental? Quando causa prejuízo. A palavra prejuízo, falando de um termo assim, a palavra técnica, né, prejuízo, vamos falar do jeito básico, quando você não consegue fazer alguma coisa que você fazia sempre. Vamos dar um exemplo. Eu sempre gostei de sair e, de repente, eu não me sinto confortável quando estou em algum ambiente. Né? Eu vou para um ambiente, começa a me dar taquicardia, eu começo a ficar transpirando, fico nervosa. Né? E aí, isso se repete, né, com uma frequência mais excessiva. Então, por exemplo, eu tenho o costume de sair de fim de semana, vou sempre para algum evento, e aí eu comecei a identificar que toda vez que eu vou para esse evento, eu começo a passar mal. Né? Aí eu vou para outro lugar, passo mal, vou para outro lugar, passo mal. E aí começa a dar o sinal de que é legal procurar uma ajuda profissional. E tirando mesmo, né, essa visão de que procurar uma ajuda profissional é uma coisa de doença, né, que é doente, tem que estar, né? Tem muita gente também que se priva de fazer terapia porque acha, porque é doido que faz essas coisas. Então, acho que tem muito esse tabu ainda, né? E aí eu vou fazer uma pergunta legal, né? Você faz terapia, Ingrid? Eu faço. Você faz terapia? Não, mas já fiz. Já fez terapia? Foi bacana para você? Foi. Né? E olha que legal, ambos fizeram ou fazem terapia. E assim, o que a terapia trouxe de diferente para você, Ingrid? Eu acho, mudou completamente, assim. Que me fez enxergar as coisas de outra forma, me enxergar, o autoconhecimento também, a forma de lidar com as coisas. Foi a melhor decisão, assim, que eu tomei. E para você, o que a terapia trouxe? Ela me ajudou muito, porque na época que eu tava fazendo, eu tava passando por uma situação muito difícil. Então, me ajudou a meio que tirar esse foco dessa situação e ver as partes boas do que de bom tava acontecendo. Então, foi muito bom nesse caso. Você vê que, para vocês dois e para outras pessoas, né, principalmente os jovens que vão estar assistindo isso aqui depois, não teve a necessidade de vocês estarem tipo assim, não, porque eu tô mal, tô muito ruim, tô doente, fui parar no hospital. Às vezes sim, às vezes não.
Mas procurar terapia é o autoconhecimento. Essa é a palavra-chave. É você trazer o autoconhecimento para você aprender a se identificar, né? Aprender a conhecer suas emoções, aprender a conhecer seus pensamentos, buscar um direcionamento, às vezes, do que você quer, do que você gosta. E como que, né, como eu falei, como que você percebe quando que não tem alguma coisa que não está legal? Quando começa a causar algum prejuízo ou quando você deixa de fazer alguma coisa que você fazia antes. Sinais, tem alguns sinais que são bem perceptíveis, outros nem tantos. Tá? Pensando em nós, né, no indivíduo, por exemplo, se você começa a não dormir legal à noite, começa a ter muita insônia, se você começa a ter muita dor de cabeça, do nada, de repente você está lá, tipo, tem uma prova para fazer, e aquela dor de cabeça começa a vir frequente, quando você começa a ter aquela taquicardia mesmo, né? É um termo legal, mas seria aquele batimento cardíaco mais aceleradinho, né? A gente costuma dizer que é uma taquicardia, uma transpiração excessiva, de repente você começa lá, né? E o negócio, geralmente acontece, tá, gente? Normal ter isso. E é legal porque quando você percebe que isso vira patológico e que tem necessidade de buscar ajuda. Você ter ansiedade é extremamente normal. O indivíduo tem que ter ansiedade. Que é aquilo que a gente conversou sobre a curiosidade também. Então, assim, você ter a curiosidade é importante. Você ter ansiedade é importante. Ela é a prevenção de um monte de coisa. O que não pode é ser generalizado, frequente, né? E aí, quando você tem um excesso de alguns sintomas que está diferente daquilo que você sempre faz, é legal procurar ajuda, né? E ajuda especializada. Desmistificar um pouquinho que a gente vê tudo na internet, né? Que nem tudo que a gente vê na internet. Porque às vezes a gente tem muitos posts em todos os lugares, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, então a gente vai seguindo meio que a gente vê, só que também a gente não tem a certeza se aquelas informações são realmente concretas, então perguntas que eu faço, tanto para vocês dois, né? Como que vocês identificaram, como que vocês foram encontrar esse profissional? O que levou assim, onde que vocês encontraram esse profissional que vocês foram fazer terapia depois? O meu caso foi indicação. Legal. Porque eu sabia que uma conhecida minha fazia tratamento. E aí eu perguntei pra ela onde que ela fazia. Ela me passou o contato. E aí eu comecei a fazer na mesma clínica que ela. E quando você... Foi a mesma situação? Foi uma indicação, assim, legal. Porque, assim, muitas das vezes a gente acha muita coisa na internet. E eu até oriento. Quando vocês, né, jovens, ou qualquer... Eu lido, né, dos 16 anos até, enfim, né, até idoso, mas eu sempre digo assim, pode procurar coisas na internet. A internet ela é muito boa, ela é positiva, né? A tecnologia ela é positiva. Então, assim, pode encontrar. Só tenha o filtro para entender que aquilo que você está lendo nem sempre se enquadra dentro do quadro daquilo que você vive, né? Nós temos hoje, nós vivemos um momento, até acho que foi um dos temas que foi me apresentado, para falar um pouquinho sobre transtornos, né? A gente tem muito essa ideia de que hoje tudo é diagnosticado. Todo mundo é doente, todo mundo tem um monte de coisa. Gente, não é bem assim. Você ter sinais, você ter características para determinadas coisas é uma coisa. Mas não necessariamente você está necessitando, por exemplo, uma medicação, né? Então, assim, é legal procurar sempre essa ajuda para direcionar isso, eu acho que tem uma coisa que eu vejo que acontece sempre, que chega até a ser engraçado, que às vezes você tá com algum sintoma de alguma coisa, você joga na internet e já fala que você tá à beira da morte, tipo... Sim. O que eu mais pego em consultório síndrome do pânico, ansiedade generalizada, depressão, né? Isso eu pego muito, não, porque eu fui diagnosticada com depressão. Toque, pego bastante, não, porque eu tenho toque, né? E falando sobre a adolescência, isso é uma coisa muito legal, tá? E isso vale para depois, né? Vocês podem estar compartilhando, depois eu deixo meu contato para vocês, quem quiserem tirar dúvida. Perguntar não machuca, tá? Então, assim, fiquem à vontade. Eu até brinco, eu falo que eu não mordo. Às vezes entram pessoas no meu consultório e entram assim, sabe, tudo fechado. Eu falo, calma, que eu não mordo, né? Só parece, mas não mordo não. Existem algumas características, quando a gente pensa na adolescência, de uma maneira geral, que o profissional tem que ser um profissional especializado. Isso é muito importante. Procurar sempre um profissional especializado. Nem tudo que vem na internet encaixa. Se você jogar lá, tipo assim, estou tendo taquicardia, estou transpirando em excesso, não estou dormindo à noite, putz, síndrome do pânico. Ou tipo, TAG, né, que seria transtorno de ansiedade generalizada. Tudo você vai achar ali. Só que não necessariamente. Porque essa fase de vocês, ela traz justamente uma confusão, ela traz uma descoberta, ela traz ansiedade, ela traz descontrole, ela traz a pressão da sociedade, ela traz um monte de dúvida. Então, assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado para buscar essas informações às vezes, né? Então, pode ver? Pode, mas é legal sempre tirar a dúvida com um profissional especializado, né? Sim. E o que você indicaria, tipo, pra gente
manter uma saúde mental, assim, estável? Nossa, adoro isso. Primeira coisa, né? Eu sempre falo isso muito para meus pacientes, sabe? Mas nem todo mundo cumpre, viu? Atividade física, gente. Atividade física é importante demais. É muito bom, né? E quando eu falo de atividade física, eu não falo de atividade física de você ir, por exemplo... o que eu ouço muito? Mas eu já caminho 3 quilômetros, 6 quilômetros para poder estar indo até a faculdade, ou até, né, a escola, ou até o trabalho, enfim. Existem focos diferentes. Quando a gente fala em saúde mental, e atividade física, a gente fala de uma atividade física saudável. É um momento da atividade física. Por exemplo, vocês querem emagrecer, aí você vai lá, o cara vai lá e começa a malhar, tipo, puxa peso, que não sei o quê. Legal, ele subiu, assim, ele tá, né, tá ótimo ali, todos os seus neurotransmissores cerebrais, a dopamina tá subindo, tudo bonitinho. Só que ele não está focando aquilo para a saúde mental. Então, focando para estética. Exato, ele está buscando, o objetivo é a estética, né? Então, assim, o que seria uma atividade física direcionada para a saúde mental? Gente, uma caminhada, tudo que dê prazer, tá? Eu sempre indico, preferencialmente, caminhar de manhã. Eu não posso caminhar, Grazi, porque durante a semana... Eu entendo perfeitamente, todo mundo tem suas rotinas, mas pelo menos um dia da semana, pegue um domingo de manhã, até umas 10, 11 horas da manhã, curta sozinho, aquela caminhada que você faz sem a pretensão para emagrecer, ou aquela caminhada que você faz sem a estética, não, você mas para relaxar mesmo. Relaxar, Ingrid, essa é a palavra correta. É você ouvir o barulho, é você ouvir, perceber onde você está, perceber esse ambiente. Essa é a atividade física indicada para a saúde mental, né? É uma atividade física direcionada para esse aqui e agora, você perceber onde você está, né? Uma outra coisa muito legal, muito bacana, quando a gente pensa em manutenção, né, da saúde mental, sempre buscar uma rede de apoio, né, para você ter essa conversa. Não posso ter essa conversa em casa, não dá para ter, às vezes, de imediato em família, não dá, não tenho muitos amigos, com quem eu posso me abrir. Procurar um profissional especializado, né? Nós temos hoje, uma gama de profissional. Não conhece o profissional, está na dúvida, dá uma olhada na rede social do cara, vê lá o que ele posta, entende um pouquinho de vida, né? Hoje a gente tem, você abre a rede social, você acha a vida da pessoa. Sim. Né? Você conhece um pouquinho o histórico dela ali, dá uma olhada. Chegou, fez um primeiro bate-papo, não se identificou, tudo bem, busca outro profissional. Então, assim, buscar a rede de apoio. Eu acho que tem isso também, porque chegou até a acontecer comigo. Sim. Eu passei, a primeira vez que eu fui fazer terapia, eu fui com uma profissional, só que eu não me senti tão bem, eu achei que não achei que realmente andaria ali. E aí só que eu também não desisti, porque tem gente que vai falar, não, Exato. terapia não é pra mim, não funciona. Só que às vezes é realmente profissional que você não se identifica. Exato. E aí eu fui, procurei um outro profissional e deu certo. Eu acho que a questão é essa, não desistir também. E um detalhe legal, né? Porque assim, você encontrar um profissional que tem essa mesma leitura, que tem as mesmas palavras, né? Então, assim, até para tirar mesmo esse conceito de que saúde mental é uma coisa muito padronizada, que tem que ser tudo assim daquele jeito, sabe? Tem que estar lá, nós temos o nosso guia, né, de orientação, tem vários, né? Mas assim, um que a gente utiliza muito, além do CID, né? Que é o DSM, né? Nós temos novo reformulado agora, recentemente, que é o DSM-5, TR, né? Então, assim, entrou outras categorias, entraram, né, outras pesquisas, né? Que ele é realmente um trabalho muito legal feito. E aí, então, nem tudo está ali, né? Porque, assim, o olhar clínico do profissional, né? A história de vida do profissional, né? Aquele contexto do profissional no ambiente, o que ele se propõe realmente a enxergar esse paciente, aquele cliente, né? Essa identificação, e não desistir, é mais ou menos isso, né? Mas, assim, basicamente, se você me perguntar, o que eu poderia utilizar como prevenção para a saúde mental? Primeiro, atividade física, mas uma atividade física de qualidade, e não direcionada, por exemplo, para um foco específico. Eu quero ficar bombado, quero emagrecer, quero ficar... Não, é uma atividade relaxante, de alto prazer. Então, identificar uma atividade física que te dê prazer. Tem gente, por exemplo, que não caminha, mas faz dança. Sim. Né? Tem gente que não faz dança, não caminha, mas anda de skate. A Fran faz dança, né? Né? Tipo assim, por exemplo, eu tenho pacientes que gostam de fazer bike, né? Tem outros pacientes, por exemplo, que gostam de fazer trilha. Então, assim, o que te dá prazer? Então, buscar prazer realmente na atividade física. E ser uma atividade física não direcionada por um foco específico, geralmente para emagrecer ou para a área da estética, né? Buscar aquilo realmente dá prazer. E aí a segunda, o segundo ponto, né? É buscar a rede de apoio. Pode ser familiar, pode ser amigos, pode ser, de repente, até uma pesquisa na internet. De repente, você está lá com alguma ansiedade, alguma dúvida, pesquisar alguma coisa na internet, mas sempre tomando muito cuidado que
se você vê na internet, tô com uma suspeita, vai para um profissional especializado. Eu acho que também a questão de não guardar tudo para si mesmo, né? Aí ela vai muito mais nesse processo de autoconhecimento que a gente tinha falado anteriormente, né? Que quando você começa a aprender a se autoconhecer. E essa identificação do autoconhecimento, ela é muito interessante nessa fase da adolescência. Porque nós somos de uma geração, né? Eu, né, no caso, né, sou de uma geração em que quase não se falava sobre você expressar as emoções. Aí nós pegamos uma outra geração, que é a geração da fase de vocês, que vai até seus 25 anos aproximadamente, né? Que se introduz mais sobre saúde mental, né? Que se fala mais sobre isso. Mas esqueceu de ensinar vocês jovens como identificar isso na sua infância, né? Então, assim, a nossa expectativa hoje como profissional da área da saúde mental é que para essa próxima geração a gente consiga introduzir a identificação a identificação emocional já na primeira alfabetização, né? Então, e aí essa geração agora que nós estamos pegando, que é a casa de vocês, ainda não estão 100% preparados, né? Mas saber identificar essas emoções, esses pensamentos e essas sensações que o nosso corpo tem, que faz essa questão de não guardar tanto para si. Porque aí, quando você se conhece, você fala, puxa, eu preciso jogar isso para fora. Sim. Aí você busca um amigo, você busca um parente, às vezes, uma orientação profissional, um colega. Então, aí você vai distribuindo, sabe, essas dúvidas, né? E eu acho que você tinha me passado também, a gente tinha conversado um pouquinho sobre algumas questões de transtornos. Chegaram a fazer algumas perguntas para vocês em relação, quando vocês falaram do podcast, alguma dúvida específica? Sim, a gente teve um dos temas que perguntaram pra gente, falaram que seria legal falar, era sobre o burnout. O burnout. E o que vocês hoje, né, ou até a nossa plateia enorme, o que vocês, assim, qual é a principal dúvida, de repente, sobre burnout? Eu particularmente não sabia muito o que era, mas pelo que eu pesquisei, pelo que eu li, é mais quando você tá, extremamente cansado com o trabalho, irritado, às vezes muita coisa tá acontecendo no trabalho e você acaba ficando cheio, um esgotamento ali, né? Isso é legal, ó. Existe o burnout, né? E também existe o esgotamento emocional, né? Quando a gente pensa no burnout, assim, o próprio termo, ele já é um termo muito direcionado para a área profissional, né? Mas ele pode estar também dentro, por exemplo, de outros contextos. Então, por isso que é legal sempre uma avaliação específica com um profissional de saúde. Eu nem vou entrar porque o tema ele é meio extenso, mas assim, ele pode estar, por exemplo, eu posso desenvolver um princípio ali de burnout na área do estudantil, no processo, por exemplo, técnico, na aula, né, nas atividades educacionais? Pode. Mas ele ainda não é, porque ele vira, na verdade, um esgotamento emocional, né? E aí, como que você identifica isso? É quase aqueles sintomas que eu tinha comentado um pouquinho antes, sobre a questão daquela taquicardia, problema de sono, você começa a ficar mais isolado e, principalmente, um cansaço em excesso. Que é às vezes é um cansaço mais mental, né? Nem um físico, né? Exatamente. O principal sinal de esgotamento emocional ou da característica do burnout é o cansaço. E a gente fala de cansaço, e detalhe, né? O cansaço emocional, ele se transforma no cansaço físico. Como que ele se transforma no cansaço físico? Você começa a ficar sem energia para você levantar da cama. Você vai... fulano, vamos para um churrasco? Vamos, sei lá, vamos fazer alguma coisa? Putz, cara, eu não estou muito afim, não. Acho que estou afim de ficar em casa. Nossa. Aí você senta lá no sofá e fica meio que procrastinando sem saber o que você quer fazer da vida. E aí você vai tentar levantar para fazer qualquer coisa, mas está cansado também, né? E esse já é um dos sinais de que o esgotamento, né, emocional ou mental, ele está dando sinal ali que pode se transformar no burnout. Pensando na área profissional, ele já vai vir, além do cansaço, ele vai vir também com uma característica muito interessante, que é a falta de atrativo, por exemplo, naquela profissão. Vamos pensar na área da logística, né, que é uma área que você até comentou. Você perde aquele tesão daquilo lá, sabe? Se senta lá e fala assim, putz, que saco, tem que fazer isso de novo, ai, que saco. Tipo assim, aquela profissão específica, ela perde o prazer. A palavra correta é essa, né? Então, assim, você perde o prazer de estar fazendo aquela atividade. Então, aqui você tem o cansaço que já está dando um sinal para você e você tem aquela falta de prazer sobre determinada atividade que você faz,
né? E aí vem outros sintomas. Então, assim, esse é a questão do burnout. E já para o esgotamento emocional, o principal sintoma é o cansaço. Depois do cansaço vem a insônia, às vezes a compulsão alimentar ou a falta de apetite, né? De repente a pessoa para de comer, começa a vir baixa autoestima, você começa a achar tal, putz, meu cabelo tá isso, minha pele tá aquilo, né? E meio que vai acumulando, aí também pode ser um esgotamento emocional, mas não necessariamente um burnout. Tá? Isso pode trazer também, tipo, outros tipos de sintomas? São vários, né? Por isso que, aqui, quando você pensa, por exemplo, na literatura, a gente tem algumas categorias. Mas aí você tem outras visões que tem que se ter em clínica, né? Então, assim, às vezes o paciente ele não apresenta necessariamente, por exemplo, uma insônia. Mas ele pode ter, por exemplo, um apetite em excesso, falar assim, putz, ganhei peso. Né? Ou então, de repente, eu nunca fui de dormir muito à tarde, agora chego do trabalho, eu tô exausto, deito lá e apago. Mas dorme muito tempo? Não, durmo uma coisa de 15 minutos, mas aquele 15 minutos assim... É o suficiente. Né? Aí você fala assim, opa, peraí, mas não está fugindo da rotina. Né? A identificação dos sintomas é tudo que foge muito daquela rotina que vocês tinham. Então, se você tem um padrão, existe um padrão. Né? Se ele foge uma vez ou outra, não é considerado, mas se está sempre fugindo e está começando a causar prejuízo, saúde mental ela é identificada sempre com perda ou prejuízo. Causou prejuízo, deixou de fazer aquilo que é normal, já é um sinal que tem que procurar ajuda. E procurar ajuda não dói. Façam terapia, galera. Uma coisa muito legal, eu sempre falo muito sobre isso, né? Assim, tirar mesmo essa ideia de que para procurar ajuda, quando eu falo de saúde mental, tem que ser uma coisa, tipo assim, não, eu tô... Que você tá, tipo, ali no seu ápice, né? Não espera chegar no ápice, Sim. né? Chega assim, vai antes, bate um papo. Às vezes, olha, uma coisa muito legal, né? Bater o papo mesmo, só conhecer. Às vezes eu até coloco nas minhas redes sociais, coloco assim, olha, precisou, chama no WhatsApp. Né? Eu deixo meu WhatsApp aberto, chama no WhatsApp, chama no Messenger, chama lá, pode bate papo. Às vezes, numa conversa ali, a pessoa já fala assim, não, realmente, olha, acho que eu não tô legal, acho que eu preciso, né? Eu acho que, conversar. às vezes, você não precisa nem ter um problema em si para você procurar ajuda. Eu acho que a terapia, ela vai além dessa resolução desses problemas. Exato. Tirar aquele estigma, né? De que o negócio tem que estar estourando, tipo, né? Eu acho que pode ajudar em todas as questões, tipo, da sua vida, no seu dia a dia. Às vezes você acha que você nem tem nada e você chega na terapia e você descobre alguma coisa, a questão do autoconhecimento mesmo. Questões, às vezes, de autoestima, por exemplo, um dos critérios muito, muito interessantes nessa fase da adolescência é a questão da autoestima. E a autoestima, ela vai muito além da beleza, da estética. A autoestima, ela vai muito além disso, né? O termo autoestima, ele entra, por exemplo, na escolha profissional. Né? A autoestima, ela entra, por exemplo, nos relacionamentos de amizade. A autoestima, ela entra, por exemplo, na escolha de roupa, de moda. Né? Pô, a mulherada gosta de um sapato específico ou de uma roupa... Né? De como se enquadrar ali naquele padrão. Naquele grupo, naquele padrão. Então, assim, a autoestima, ela é muito maior do que somente a estética. A gente pensa em autoestima, já pensa lá, tipo, espelho, né? Maquiagem, mas é mais que isso. Ela entra em outras coisas, né? Então, mas a terapia, acho que ela faz isso. Né? Eu faço terapia, né? Assim, faço terapia há anos. Acho que terapia é importante para todo mundo, né? E olha que eu sou psicóloga, né? Psicóloga adora fazer terapia, né? Mas fica um convite, tá? Para quem quiser depois entrar na rede social lá, pode chamar. Ficou com dúvida, gente? Eu até brinco, tem um termo que eu criei agora, recentemente, não é um termo meu, mas eu meio que incorporei para mim, que chama-se, um bate-papo que chama-se café virtual. Então, eu estou sempre abrindo ali um espaço durante a minha agenda para que a gente faça um café virtual. Aí eu chamo a pessoa, mando um linkzinho, a gente bate um papo de 1 hora, sei lá, uns 30 minutos, 40 minutos, né? Não paga nada, você usa aí o seu Wi-Fi, usa sua rede de dados, né? Então, assim, a gente bate um papo, mas esse direcionamento, tipo, olha, seria legal se a gente fosse para o consultório, seria legal se a gente conversasse, né? Quem é a sua rede de apoio? Né? Com quem você poderia falar sobre isso, né? Então, acho que esse seria o mais interessante. Mais algumas dúvidas que vocês conseguiram pegar da turma? Eu acho que, voltando um pouco nesse assunto de como identificar, tipo, transtornos, pediram pra gente perguntar também em relação a como manter um ambiente de trabalho. A gente perguntou como manter uma saúde mental estável, mas como manter isso dentro do ambiente de trabalho? Olha, e isso é interessante você me perguntar, porque assim, é um tema muito relevante, né? Quando você pensa em como cuidar, por exemplo, da saúde mental, de uma maneira geral. Ter um ambiente que faça isso aqui que vocês estão fazendo,
que é essa abertura para se falar sobre saúde mental. Então, assim, é essa abertura de trazer para dúvidas, né, trazer para reflexão, né, sem padronizar nada, né, sem fazer aquele páreo, tipo, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito. Esse eu acho que é o primeiro passo, é você trazer essa reflexão do que é, né, o ambiente, né, daquele, de uma maneira geral. O segundo passo, se você for pensar, por exemplo, numa estrutura de uma empresa, é promover, né, atividades ou bate-papos. Eu até comentei, né, deixei em aberto para vocês aí depois, se quiserem fazer mensalmente reuniões de bate-papo, juntar todo mundo lá, tirar dúvidas, né, mas assim, não pode ser que profissional da área da psicologia ou da área médica, não tem problema, pode ser às vezes um coordenador, um grupo de vocês, amigos, às vezes acho que mesmo que junte só os alunos, para cada um compartilhar os seus pensamentos. Então, assim, fazer mesmo esse compartilhamento de informação, né? Então, assim, o primeiro passo é isso, promover realmente essa comunicação. O segundo passo é trazer, por exemplo, uma questão de horários. Então, assim, existe um horário para determinada função, mas também existe um horário para dar uma pausa, né? Então, assim, tem a pausinha do café, tem a pausa do lanche, ou da refeição, ter essa pausa, e ter a pausa específica. O que é pausa? Quando a gente fala sobre pausa, é você realmente parar, né? Às vezes a pessoa está ali, tipo assim, não, eu tenho que entregar um projeto e, tipo, tá na hora do café, tá na hora da refeição, mas tá lá mexendo, tá no computador. Se permita ter ali uma pausa de pelo menos 15, 20 minutinhos. Gente, 15 minutos salva vidas, literalmente. 15 minutos de pausa salva vidas. É aquele 15 minutos que você realmente para e respira, né? Então, e aí tem outras questões, né? Por exemplo, se você pensa numa empresa que pode fornecer, por exemplo, uma refeição nessa hora do café, incluir mais nutrientes, mais frutas, enfim, né? Mas acho que o primeiro ponto, realmente, é promover esse bate-papo, essa abertura da conversa. Falar faz bem. Eu até brinco, eu falo assim, que falar não ofende, né? Tipo assim, sabe, você falar, jogar alguma coisa, tirar alguma dúvida, ter essa liberdade de conversa. Se a empresa não pode fazer esse lance de colocar todo mundo junto, os alunos, por exemplo, fazer uma reunião, abre uma caixinha de perguntas, coloca lá no ambiente, sabe, aquelas caixinhas, pode ser daquele modinho antigo também, de repente você coloca uma caixinha e coloca assim, deixa aqui sua dúvida, pode ser anônimo, não precisa se identificar, né, mas coloca lá, e aí, ou então coloca o seu contato, o profissional, né, especializado, entrar em contato sobre isso. Ou então fazer, por exemplo, a empresa pode fornecer sempre aqueles formulários de pesquisa, né, que você faz rapidinho pelo computador ali, no Google, tal, manda ali para os setores, né, específicos abrirem esse tema de conversa. Mas o importante na prevenção é sempre o falar, é a comunicação. A comunicação é a chave para tudo. Aquilo que eu falei de não guardar tudo para si, né? Se permitir, sabe? Se permitir comunicar, né? Falar de uma maneira geral, né? E mais algum outro tema dessa questão de... Eu acho que não. Acho que a gente abordou, assim, o que a gente queria. Vocês que estão aqui Vocês querem falar alguma coisa? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Algum tema? À vontade. Eu não sei se você vai conseguir muito me ajudar, mas fique tranquilo. Por exemplo, assim, eu tenho a ver com o trabalho. Por exemplo, assim, eu sou apaixonada numa coisa, tipo, por exemplo, na dança. Se eu fazer disso meu trabalho, eu vou meio que parar de ter o prazer daquilo que se faz? Isso, tipo, por eu ser obrigada a estar ali, independente se eu... Então, isso é uma pergunta muito legal, porque, Só para não cortar, só para explicar, ela perguntou que ela faz dança e ela perguntou se trabalhar com isso poderia tirar meio que essa vontade de dançar, essa paixão dela de dançar. O prazer, né, daquilo, da atividade, né? Isso. Até porque nós tínhamos comentado sobre buscar uma atividade que dê prazer como uma das técnicas, por exemplo, de saúde mental, né? Depende se você vai fazer aquilo e se aquilo realmente, por exemplo, pensando especificamente no seu ponto, né? Você, de repente, entra isso como uma profissão para você. E aí te convido, por exemplo, a fazer o trabalho num show específico e você tem uma carga horária. Eu comentei agora sobre dar as pausas, né? Por que é importante dar as pausas? Por exemplo, eu gosto de dançar, é uma atividade que me relaxa, é algo que eu gosto bastante, mas eu estou usando isso como minha profissão. Ok, mas eu estou tirando uma pausa
para poder refletir sobre quem eu sou, sobre o meu momento, sobre o aqui e agora, do que eu estou sentindo, né? Então, assim, a atividade, quando você utiliza aquilo que você gosta para uma área da profissão, ela não vai te causar prejuízo, desde que você ainda assim se permita ter um momento seu de pausa, de tempo de reflexão sua. Grazi, o que significaria isso? Você é convidado para trabalhar, de repente, numa empresa ou, né, num programa de evento, e você vai ser a bailarina do espaço. Você vai ter que dançar lá, treinar, né? No caso, não sei como é o termo que vocês utilizam, mas vocês vão ter que ensaiar durante 8 horas, todo dia, 8 horas. Você vai sair de lá, você vai estar exausta. Você vai falar, putz, eu tô acabada. E realmente, porque dançar, a gente malha pra caramba, viu? Vou falar pra você, malha muito. E aí, você vai estar lá durante 8 horas usando isso como né, a questão do seu trabalho. Quando você sai, é importante que você utilize, por exemplo, aquele momento seu de pausa, de chegar em casa, toma um banho, dá um tempo para você mesma, faz um autocuidado. Eu até brinco sobre o autocuidado, que ele é um processo terapêutico. E o autocuidado, o que é? Por exemplo, toma seu banho, faz uma hidratação no cabelo, sabe? Dê esse tempo. Grazi, mas aí, eu posso continuar dançando? Pode. Porque primeiro que é uma atividade que você gosta. Coloca uma música que foge do tema que você está utilizando para o trabalho. Se você está utilizando a área profissional da dança, por exemplo, para o samba, coloca de repente, sei lá, um sertanejo, um rock ou uma outra linha, porque a música ela é ampla, né? Ela tem assim, uma linha muito, muito ampla, né? Mas é uma indicação, viu? Buscar o que você gosta, que na verdade sua profissão é praticamente quase que a mesma, né? Você busca aquilo que você gosta, aquilo que você se identifica e você segue a linha. Não necessariamente vocês não podem mudar de profissão depois, pode, né? Então, assim, eu mesma mudei de profissão. Eu era outra coisa, hoje sou psicóloga, né? A gente muda de profissão. Inclusive, acho que quando você decidiu fazer a psicologia, você já não era tão nova, não foi uma coisa que você decidiu desde cedo, né? Não, pois é. Na verdade, eu tenho uma história familiar muito legal. Depois, se vocês quiserem entrar na rede social, tá? Se vocês colocarem lá psi.grazirovesta, vai aparecer minha rede social. Gente, assim, não vou falar para vocês que eu posto sempre, não, porque realmente nem sempre sobra tempo. Né? Mas minha história de vida é muito legal, porque eu venho de uma redescoberta, de um renovo, né? Eu vinha de outra área e eu fui para a psicologia, deixa eu pensar, acho que com uns 36, 37 anos, 36 eu acho, por aí. Acho que eu não estou muito certa na idade, mas na casa dos 30, acima de 35 anos, né? Os cabelos brancos a gente se esconde nas luzes, mas assim, vai ser um dos 35 anos. E foi uma área que eu sempre gostei muito do desenvolvimento humano, do bate-papo, da conversa, da comunicação, né? Mas estudar psicologia e tomar a decisão de mudar de profissão, fazer essa transição de carreira, ela, assim, foi depois dos 35 anos, já era a segunda profissão. Então, assim, nada impede que vocês mudem depois. Eu acho que isso é, né, até um exemplo bom pra gente trazer aqui, pra não desesperar esses jovens que tá tipo, não, mas qual que vai ser minha carreira? O que eu vou fazer? O que eu tenho que seguir? Tipo, e se eu não gostar, tal? Então, tipo, isso é um ótimo exemplo. A gente pode mudar de carreira, galera. Pode, né? A gente, assim, nós vivemos em evolução, né? O indivíduo tem necessidade de movimento o tempo todo, né? Então, não necessariamente, hoje vocês têm aí na casa dos 20 anos, que vocês precisam definir tudo que vocês querem fazer agora. Vocês podem fazer isso depois também, né? Agora, vocês podem buscar uma coisa que vocês gostem, de repente a dança, a logística, ou, por exemplo, sei lá, outra área, e depois, futuramente, vocês podem pensar numa... Até porque, dentro do nicho que vocês gostam, às vezes eles abrem outros leques, né? Outras oportunidades que vocês podem fazer, né? E que bom, né? Que é isso, né? Assim, você vai se reciclando sempre, né? Fez sentido? Se não fizer, pode me chamar depois, a gente bate um papo, tá? O café virtual está aberto, viu, gente? Pode ficar tranquilo, a gente tenta agendar sempre no horário que vocês podem. Mais alguma dúvida, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Eu acho que, para finalizar, acho que uma coisa que a gente poderia falar também que está bem presente no nosso dia a dia, essa questão da rede social, da comparação. Que aí mexe diretamente com a autoestima? Sim. Né? Então, assim, a rede social, nós temos agora nesse novo, né, DSM que eu comentei agora recentemente, há alguns minutinhos atrás aqui, falando sobre essa nova versão, né, que nós tivemos, que é uma das referências que a gente utiliza na área da saúde mental. É uma das referências, né? E aí teve um transtorno que entrou agora, que é o da tecnologia, né? O excesso de informação. Então, assim, é tudo muito rápido, tudo muito dinâmico, né? E a rede social, ela é muito legal. Ela é muito importante, por vários motivos. Mas ela tem que ser muito bem
analisada e muito bem afiada daquilo que realmente está buscando na rede social. Porque nós temos aquela tendência de sempre achar que a grama do vizinho é melhor do que a nossa. Sim. Né? Então, tipo assim, a pessoa vai lá e posta uma fotinha sempre linda, sempre bonita, sempre maravilhosa, vida perfeita, mas nem sempre é assim. Aquilo ali é uma idealização que se colocou naquela rede, né? Aquilo que a pessoa quer mostrar na rede dela, mas não necessariamente isso é verdade. Sim. Né? Então, assim, tomar porque a gente, cuidado nessa comparação, né? a maioria das pessoas, acho que quase todo mundo quer passar o lado bom da sua vida, né? Tipo, às vezes a pessoa tá lá, ela publica que tá bem, que aquela rotina perfeita, né? Tipo, das blogueiras e tudo mais, só que por trás do celular é outra coisa. A gente nem imagina como são realmente as vidas das pessoas. Exatamente, né? Então, você toma muito cuidado, porque assim, nem sempre o que você vê na internet, como eu disse anteriormente, nem sempre o que você vê na internet, ela realmente pode ser tão efetiva assim, daquilo na sua história de vida. Então, por exemplo, eu vejo ali tudo um padrão muito bonitinho, tudo muito arrumadinho, mas nem sempre aquilo é o que você também está vivendo. Então, muito cuidado nessa questão da comparação. Né? É um assunto meio complexo, acho que valeria a pena um outro podcast para falar sobre isso. Tá? Fica aberto aí o convite. Vale a pena falar sobre isso num outro momento. Mas tomar muito cuidado com a rede social, de quem a gente segue, né? Quais são as páginas que a gente segue, quais são os perfis que a gente vê. Né? Até porque assim, existe muita idealização de padrão, de perfeição. E a nossa vida não é isso. Aí onde gera ansiedade, sabe? Gera muito essa comparação. Né? Então, um pouquinho de cuidado. E essa fase que a gente vive hoje, desse excesso de tecnologia, ele faz também com que a gente tenha muito essas questões de autoestima. Sabe? Então, um pouquinho de cuidado, tá? Então, fica aí a dica. Não sei se eu respondi, mas se não respondi, fica aberto aí para um novo bate-papo. Sim. Né? Eu acho que a gente abordou os temas. Pode encerrar. A gente agradece muito. Gente, eu que agradeço. Que gostoso falar sobre saúde mental, é muito legal. E fica aberto aí o convite para vocês, o bate-papo virtual. Só me chamar lá nas redes sociais, tá? Depois eu vou deixar também meu contato do telefone, do WhatsApp. Podem chamar, né? Fiquem à vontade. Eu até brinco, eu atendo 24 horas por dia. Porém, na hora que eu dormir, estou dormindo. Né? Então, mas só não atrapalha o sono. Não atrapalha o sono, né? Mas demora um pouquinho, às vezes, para responder, mas eu estou aberta para vocês, tá bom? Podem tirar dúvidas sempre que precisarem. Uma dica muito importante que eu dou para vocês, e isso eu dou para vocês dois que estão aqui, para quem está me assistindo, para quem está aqui na nossa pequena plateia. Calma. Tá tudo bem não estar bem. Nem tudo é perfeito, gente. Então, assim, não é perfeito. Né? Então, tudo bem não estar bem. Né? Calma. Tudo tem um tempo certo. E a gente vai entendendo isso conforme o processo vai acontecendo. Né? Então, realmente, tudo bem não estar bem. E falar é sempre importante demais. Sim. Né? Adorei. Pode chamar mais vezes. Também gostei bastante. A gente agradece. Muito obrigada. Acho que esse bate-papo vai ajudar bastante, tanto nós aqui, quanto para quem nós fomos divulgar. E foi muito bom. Eu também adorei. Sempre buscar aquilo que você falou, Indy, sempre buscar um profissional, de repente, para fazer isso, né? Que você se identifique. Sim. Né? Sim. Buscar alguém que você se sinta bem, confortável, sem julgamento. Acho que o importante é isso, sem julgar, né? Independente do que você for falar. Então, né, adorei. Façam mais vezes, porque acho que o primeiro de muitos. Sério. Com certeza. Adorei. Legal. A gente agradece É também isso, a pessoal. Regina. Obrigada. A gente agradece também a Regina por esse trabalho, que foi Ah, algo bem verdade. interessante, bem Não podemos diferente. esquecer disso. Legal. E acho que é isso. Acho que é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço Por essa também. Agradeço a oportunidade, muito Senai obrigado aí, por né? esse A tempo. Regina, a coordenação, tudo que fez. Parabéns. Vocês estão de parabéns. Obrigado. É isso. É isso. Acabou. Tchau, tchau. Corta? Corta.